Olá pessoal, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Quero dar continuidade aqui ao meu depoimento, meu testemunho do meu EQM, estágio quase morto, no meu canal do YouTube, EQM. Eu estive lá. Mas antes quero deixar um trecho da palavra de Deus que se conta no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Diz que Eliseu morreu, foi sepultado. Anos depois, outra pessoa falece e coloca o corpo de Eliseu, daquele homem, na mesma cova de Eliseu. E os ossos de Eliseu, ao tocar naquele cadáver, aquele cadáver volta à vida e vai voltar para a sua casa. Então, se a palavra de Deus diz que homem ressuscita, que ser humano ressuscita, eu sei o que eu passei. Amém? Também quero fazer um convite a você que já teve o EQM, ou passou, ou conhece alguma pessoa que passou pelo EQM, para entrar em contato comigo e você vai ter a oportunidade de contar a sua experiência de EQM. Amém? EQM, eu estive lá pelo número 839-87-41-03-18. Amém? Agora deixa eu dar continuidade ao meu depoimento de vida. Quando houve o falecimento da minha irmã, passando alguns anos, eu fiz algumas cirurgias, 2 na cabeça e mais um, ou foi 2 na perna, não me lembro bem. E eu resolvi arrumar um emprego simples, num local que fazia material de construção, tijolo de cimento. Ao ir para lá, eu trabalhava num galpão, e uma certa vez eu vi minha avó, mãe do meu pai, passar por detrás de mim. Ali, irmão, eu tive um choque muito grande. E aquela voz daquele espírito, daquele guia, ele disse assim: sua avó faleceu. Eu fui falar com o meu patrão, expliquei a ele que eu tinha que ir para casa, que minha avó tinha morrido. Ele disse: se sua avó morreu, por que você veio trabalhar? Eu disse: não, ele morreu agora. Aí ele perguntou: como é que sua avó morreu agora, você está aí? Eu disse: não, porque ela apareceu a mim e naquele galpão eu não vou entrar. E o que aconteceu é que ele me liberou, eu fui para casa, e quando eu cheguei lá, realmente minha avó tinha falecido, a mãe do meu pai. Chegando lá, irmão, já tinha outras pessoas, minha mãe bêbada, meu pai também já estava bêbado, porque tinha perdido a mãe. Foi bem desagradável o ambiente. Houve o sepultamento, e alguns dias depois eu falava para a minha mãe, que eu vi uma pessoa pendurada com a corda no pescoço, no telhado da casa. Naquele tempo não se fazia laje, não era toda a casa que tinha laje. A maioria era aberto, o telhado era só o telhado de madeira. E eu falava para minha família, eles não acreditavam, não davam crédito ao que eu falava, até que um vizinho escutou e disse: olha, o ex-morador dessa casa se suicidou, se enforcado nessa casa. E ali houve aquele crédito que deram a mim, começaram a observar que o que eu falava era verdade, que eu via quem morria. Passando outros tempos, o meu irmão Diogo, que era pedófilo, ele saiu de casa, né, arrumou um emprego. Ramon casou, foi para sua casa com a sua esposa Maria Lúcia, que é Dora. O João com Rosa foi para suas casas, né? João, meu irmão, Rosa, esposa dele. E o meu cunhado, a Mauri, casou com a minha irmã Marisa e foi para a casa deles. Então ficou só eu, o Ricardo, deficiente, o Diogo, meu pai e minha mãe. E uma vez eu cheguei em casa, não sei quando eu fui, o meu irmão Diogo estava violentando meu irmão deficiente. Peguei uma discussão com ele, uma briga, falei para a minha família, uns acreditaram, outros não. E a partir daquele momento eu comecei a sentir um cheiro desagradável de podre dentro de casa. Como se tivesse algo morto dentro de casa, um bicho, um ser humano, eu não sei. E eu falava para minha família que tinha um cheiro de carniça e ninguém achava essa carniça, esse cheiro de podridão. E aconteceu que quando foi à noite, esse meu irmão começou a gritar dentro do quarto, dizendo que estava vendo um demônio. O cão estava dentro de casa. Ele gritava muito, muito. Eu até me arrepio quando eu me lembro dessa cena. E dali as pessoas começaram a acreditar que o meu irmão tinha alguma coisa de ruim no corpo. Ele começou a usar droga.
Ele começou a fazer certas coisas desagradáveis na rua, começou a querer fazer mal às crianças. E aconteceu uma certa vez que eu procurei minha mãe de manhã, não encontrei ela, fui achar ela no quintal chorando, e eu perguntei a ela, o que a senhora veio fazer aqui? Ela disse, Magnólia quer falar comigo. Eu disse, mamãe, Lolói morreu. Eu disse, não, ela vai vir falar comigo. E naquele momento eu comecei a perceber que minha mãe estava muito triste, chorava muito, ela não queria mais cozinhar, eu tive que aprender a cozinhar, varrer casa, passar pano, dar banho nela, dar banho no meu irmão deficiente, botar ele para fazer as necessidades. E eu tive que aprender a vida rápido. Meu pai chegava do trabalho, bêbado, bati na minha mãe, que minha mãe estava bêbada, e que não tinha comida feita. Então eu tive que aprender a fazer isso. Uma vez, minha mãe me chamou e disse, Mimo, vá lá na barraca que meus pais, pelas dificuldades financeiras, meu pai colocou uma barraca dentro de casa. Hoje nós chamamos de mercadinho. Vá lá na barraca do seu pai, traga aquela caixa de comprimido. E eu fui buscar aquela caixa de comprimido e dei para ela. E ela pediu para mim sair. Disse, vá dar uma volta, vá passear, para se divertir. E eu fui. Passando um tempo, eu vi aquele ser de novo nas minhas costas e disse, sua mãe precisa de você. Eu, sem pensar, fui imediatamente para casa. E quando eu chego próximo ao quarto dela, tinha uns papéis de comprimido que vendia lá no chão. E quando eu olhei, minha mãe estava tendo uma convulsão. Hoje eu digo que era uma convulsão, só que naquele tempo eu não sabia o que era. E eu fui chamar os vizinhos, pegaram um carro, não sei, levaram ela para o hospital, e ela tinha tentado se suicidar. E eu fui um dos que motivou isso a ela, foi eu que levei a medicação. Alguns familiares meus ficaram me culpando pelo fato, só que eu não sabia que ela ia tentar suicídio. Mas infelizmente ela tentou suicídio e fica um clima muito desagradável. E daí eu fiquei mais preocupada ainda de sair de casa, com medo dela tentar suicídio. Meu pai batia na minha mãe e meu irmão violentava meu irmão deficiente. Quando foi um dia, meu pai estava trabalhando, meu irmão Diogo tinha saído, minha mãe estava dormindo e o meu irmão deficiente estava dormindo à tarde. E eu resolvi brincar, jogar bola com os amigos. Hábito de finalzinho de tarde, aquela peladinha. E eu fui. Quando eu estava lá, aquele mesmo ser, a sensação desse ser, ele é como se ele fosse muito alto, forte. A voz dele dá essa convicção que ele é bem alto. E ele disse, corra para casa. E eu corri. Fui rápido para casa. Quando eu chego, meu pai estava batendo na minha mãe urinada. Ele estava batendo com a cabeça dela assim na parede. Tinha dado um soco no olho dela que estava bem vermelho. A dentadura dela estava quebrada. E ele puxou um chumaço de cabelo da cabeça dela que criou aqueles pinguinhos de sangue e escorria assim pelo rosto. E eu puxei o meu pai para soltar minha mãe. Imagino eu que naquela hora minha mãe se sentiu segura, foi na cozinha, pegou uma faca e veio esfaquear meu pai. Não sei como. Meu pai tomou a faca da minha mãe e deu 2 facadas na barriga da minha mãe e ela cai, urinada, e o sangue começa a jorrar no chão, ela deitada. Eu jogo meu pai no chão, subo em cima do meu pai e dou uma surra no meu pai. A barraca vendia bebida alcoólica e eu derrubei aquelas garrafas de cana e com o gargalo da garrafa que eu tinha quebrado, eu furei ele. Eu furei a testa, o nariz dele ficou quebrado, furei o queixo, as bochechas, a boca, os peitos dele, essa parte aqui, eu furei com o gargalo da garrafa. Nisso, minha mãe jorrando de sangue no chão, o sangue já começou a chegar perto da minha perna, que eu estava em cima do meu pai no chão, e ela dizia assim, não faça mal ao seu pai, porque ele é seu pai, não faça isso com seu pai.
E os meus vizinhos escutaram, os vizinhos lá escutaram, me tiraram de cima do meu pai. E eu saí de casa. Levaram minha mãe para o hospital. Ela estourou a barriga dela. Os médicos falaram que ela escapou por pouco, porque só tinha tirado o couro grosso e a gordura. Não tinha tocado nas vísceras. Minha mãe ficou um tempo doente. Eu passei uns dias na casa do meu irmão. E mais tarde eu vou relatar para vocês na próxima oportunidade. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe vocês e creia no poder de Deus. Amém.